Bom, e agora para encerrar esse mini curso, eu vou falar um pouco sobre criptografia. Mas primeiramente, o que é criptografia? Criptografia é a prática de codificar e decodificar dados. Ou seja, eu tenho um dado que eu quero enviar e eu não quero que outras pessoas consigam ler, eu não quero que outras pessoas consigam interpretar, saber o que eu estou fazendo, saber o que eu estou enviando. Por isso eu aplico um algoritmo de criptografia nesse dado para que ele envie uma mensagem que não consiga ser interpretada por outras pessoas. O objetivo disso é evitar que terceiros tenham acesso a esses dados, ou seja, eles só vão ter sentido a pessoa que está enviando e a pessoa que está recebendo eles. Se por um acaso uma terceira pessoa conseguir ter acesso, conseguir receptar esses dados, ela não vai conseguir entender, não vai saber o que está acontecendo ali, o que está sendo enviado. Um exemplo prático de uso é no momento que eu estou fazendo uma compra online, por exemplo, nesse momento eu vou usar alguns dados pessoais meus. Por exemplo, eu vou usar o número do meu cartão. Eu não quero que uma terceira pessoa que por algum motivo consiga interceptar esses pacotes que eu estou enviando, eu não quero que ele consiga saber qual é o número do meu cartão, porque isso seria uma falha de segurança muito grande. É por isso que eu não envio esses dados em texto puro. No momento que eu estou enviando, esses dados são criptografados, é aplicado um algoritmo de criptografia neles e eles ficam ilegíveis. E o servidor que vai receber, ou seja lá quem for que vai receber, vai aplicar de novo esse algoritmo de criptografia para assim poder conseguir entender essa mensagem. Ou seja, ela só vai fazer sentido para mim que estou enviando e para a pessoa que está recebendo. Outras pessoas que por algum motivo consigam ter acesso não vão conseguir saber, não vão conseguir entender. Outro exemplo prático de uso é quando eu estou utilizando algum aplicativo de mensagem. Quando eu estou enviando mensagem a outra pessoa, eu não quero que outras pessoas consigam saber o que eu estou enviando. Eu não quero que eles consigam entender minhas mensagens. Por esse aplicativo de mensagens, essas mensagens enviadas elas também são criptografadas. Ou seja, somente eu que estou enviando e a pessoa que está recebendo que vai conseguir entender elas. Outras pessoas não conseguirão ter acesso, justamente por causa dessa criptografia que está sendo utilizada para enviar a mensagem. Bom, e aqui eu vou mostrar alguns exemplos de algumas codificações que existem. Eu vou mostrar 3. Mas a primeira que eu trouxe foi a base 64, que é um algoritmo de codificação que transforma qualquer caractere de qualquer idioma em um alfabeto com letras latinas, dígitos e sinais. Ele usa a tabela ASCII para isso. Eu vou mostrar depois a tabela ASCII para que vocês saibam. Mas basicamente esse base 64 é constituído por 64 caracteres, é por isso do nome dele. E são os caracteres de A a Z maiúsculo, A a Z minúsculo, 0 a 9, barra e mais. Ele é utilizado para transferência de dados binários em modo texto. Um exemplo prático no momento, por exemplo, o e-mail ele foi pensado primeiramente em ser utilizado para enviar apenas mensagens. Só que hoje em dia todo mundo sabe que dá para enviar outras coisas no e-mail além de mensagem escrita. Por exemplo, dá para enviar um arquivo PDF, dá para enviar uma imagem, ou seja, dá para enviar um anexo. E é usado o base 64 para isso, porque como o e-mail só envia em modo texto, ele não envia outras coisas, é preciso que transformar aquela imagem, aquele documento em um texto. E é utilizando o base 64 que isso acontece. Aqui eu tenho um exemplo de um site que ele já faz a conversão de base 64 para texto normal, ASCII e vice-versa. Só que eu vou mostrar melhor como esse algoritmo funciona, eu vou mostrar o passo a passo dele. Primeiro eu peguei uma palavra aqui para fazer a conversão, no caso eu peguei a palavra bola. Eu coloquei a palavra toda em letra maiúscula, lembrando que tem diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, porque na tabela ASCII, por exemplo, o A maiúsculo tem uma codificação diferente para o A minúsculo. Então é bom se atentar a isso. Enfim, eu peguei a palavra bola, eu coloquei esse símbolo
para dividir as letras, porque é feita uma divisão por letras, é feito letra por letra esse algoritmo, por isso eu dividi ele em partes, em cada uma letra. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de começar esse algoritmo é saber qual o caractere ASCII, qual o número que as letras tem na tabela ASCII. Eu vou mostrar aqui para vocês a tabela ASCII. Tá aqui, é só pesquisar a tabela ASCII no Google que vocês já acham. Aí eu vou olhar aqui primeiro o B. A letra B maiúscula, aqui nós vemos que é o número 66 em decimal aqui. Agora, a letra O maiúscula, ela é o número 79 aqui em decimal, aqui. E assim vai, você vai olhando letra por letra e vai botando o número dela na tabela ASCII. Só um minuto. E depois que vocês veem qual é o número de cada letra, aqui eu já coloquei o número de cada uma dessas letras, o código decimal de cada uma dessas letras na tabela ASCII. Depois disso, eu tenho que transformar esse número em um número binário, porque todos os dados eles são enviados em binário. Na verdade, tudo que acontece no computador é feito através de binário. O decimal é mais para nossa visualização, porque a gente está mais acostumado a usar. Mas o computador só usa o número binário, por isso que eu preciso converter. Então, eu peguei aqui uma calculadora, e é só pesquisar no Google também, calculadora de binário para decimal, decimal para binário, o que vocês acham. Eu vou ver como fica esse número 66 em binário. Eu posso escrever aqui 66 e converter em binário. E aqui é o 66 em binário. E eu não vou fazer muito para não estender muito o vídeo, não vou fazer de um por um. Mas vocês viram como é que é feito, né? Aí eu faço isso para todos os 4 números de cada uma das letras e anoto o código. Esse aqui é o código do número binário de cada uma das letras na tabela ASCII. E depois feito isso, eu preciso separar cada um. Se você olhar, cada caractere é formado por 8 bits, ou seja, 1 byte. Aqui. Nós temos 8 números aqui, 8 aqui e por aí vai. E agora eu preciso separar eles em grupos de 6. Separando em grupos de 6, eles ficam assim. É o mesmo código, só que separado em grupos de 6 em vez de grupos de 8 como estava aqui. E nós vemos que aqui ficou um número só com 2 bits. Então, para poder completar 6, para ficar igual os outros, eu adiciono 4 zeros ao final dele. Pronto, aí ele fica assim. Agora, já com todos os grupos de 6 bits cada, eu adiciono em cada um desses blocos, eu adiciono 2 números zeros na frente, para poder ficar com 8 bits cada um de novo, para poder conseguir formar um caractere. Aqui é o mesmo número binário, a diferença agora é que tem 2 zeros na frente de cada um desses blocos. E após feito isso, eu converto esses números usando a mesma calculadora. Eu pego cada um desses números e converto para decimal mais uma vez, usando aquela mesma calculadora que eu mostrei no começo. E depois de convertido, eu procuro uma tabela de conversão do base 64. Essa tabela vai ter dizendo o que cada número, qual a letra que cada número representa. Qual a letra não, qual o caractere, né, no caso. E eu tenho aqui essa tabela, é só vocês pesquisarem também no Google o que vocês acham. E aqui tem dizendo, por exemplo, aqui o primeiro número, que é 16, se você vir aqui na tabela, 16 é um Q maiúsculo. O 36 e o 61 são que o 36 é o K minúsculo e o 61 é o 9.
Se você olhar aqui, no momento que eu converti, aqui o 16 virou o Q, o 36 virou o K minúsculo, o 71 virou 9. Da mesma forma, o 12 é o M maiúsculo, e como eu mostrei antes, o 16 é o Q maiúsculo. Então essa aqui é a forma da palavra bola, B-O-L-A, tudo em maiúsculo, convertido para a base 64. Se vocês quiserem tirar a prova de que realmente essas letras que eu mostrei aqui, a codificação de bola para a base 64, eu vou mostrar um decodificador online. Eu vou abrir esse site aqui que eu coloquei no slide, mas vocês podem abrir qualquer um. É só escrever no Google, conversor base 64 ou alguma coisa assim que aparece. Então aqui eu vou escrever a palavra bola, e tudo em letra maiúscula, lembrando que é diferente letra maiúscula para letra minúscula, eu vou converter para a base 64. Aqui, exatamente as mesmas letras que eu mostrei para você, QK9, MQQ. QK9, MQQ, exatamente as mesmas letras. Só para mostrar para vocês que é diferente, eu vou escrever agora a mesma palavra, só que em letras minúsculas. E aqui, vemos que dá uma coisa totalmente diferente, né? Tem nada a ver com o que eu mostrei antes. Mas pronto, é basicamente isso que eu queria mostrar. Lembrando que esse base 64 é mais utilizada para envio de arquivos mesmo e também como uma forma de estudo, mas ela não é uma criptografia muito segura, porque, como eu mostrei agora, qualquer ferramenta, até mesmo online, consegue fazer isso, consegue converter alguma coisa que está em base 64 para ASCII, que eu consiga ler e interpretar o que está acontecendo. E o último algoritmo de codificação que eu trouxe para mostrar para vocês é a cifra de Vigenère. Podemos dizer que ele é como se fosse uma evolução da cifra de César, porque ele utiliza uma série de cifras de César em sequência, baseadas nas letras de uma palavra-chave. Ele usa uma tabela de alfabetos, que é chamada de quadro de Vigenère, que consiste no alfabeto escrito 26 vezes em linhas diferentes, e cada uma dessas linhas tem um alfabeto com um deslocamento de uma posição à esquerda em relação ao anterior. Eu posso mostrar aqui para vocês. Isso aqui é o quadro de Vigenère, e aqui podemos ver que a primeira linha é normal, nós temos o alfabeto normal, e a segunda linha já tem já é o alfabeto deslocado uma posição à esquerda em relação à primeira. A segunda linha é o alfabeto deslocado uma posição à esquerda em relação à segunda, e assim vai, até a última linha. Tem todas as 26 possibilidades da cifra de César, ou seja, tem as 26 cifras de César possíveis, que vai de um deslocamento, vai da normal, do alfabeto normal, vai de um deslocamento até 25 deslocamentos. Essa cifra de Vigenère é um pouco mais segura do que a cifra de César, porque ela utiliza uma palavra-chave para fazer essa criptografia. Essa palavra-chave ela pode ser vista como uma espécie de senha. Ou seja, quando eu vou enviar uma mensagem utilizando esse tipo de criptografia para outra pessoa, para alguém conseguir entender aquela mensagem, conseguir interpretar aquele dado, ela precisa, além de saber qual tipo de codificação que eu estou utilizando, ela precisa saber que é essa, ela também precisa saber qual a palavra-chave que está sendo usada. E eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, essa palavra-chave ela não vai junto com a mensagem propriamente dita. Ela não vai no mesmo pacote, justamente para evitar que a outra pessoa consiga ter acesso àquela palavra-chave. Ela vai separada dela. E aqui eu tenho um exemplo que eu peguei para mostrar para vocês. A palavra redes, com a palavra-chave crypt, ela se transforma nessa TVLTL.
Mas eu preciso falar que para essa criptografia acontecer, tanto a mensagem quanto a palavra-chave precisam ter o mesmo número de caracteres. Caso a palavra-chave seja menor do que a mensagem, por exemplo, aqui tanto a mensagem quanto a palavra-chave tem 5 letras. Caso a mensagem tivesse, sei lá, 2 letras a mais aqui, eu teria que fazer com que a palavra-chave tivesse o mesmo tanto de letras da palavra redes. E eu faria isso repetindo os caracteres do início quantas vezes forem preciso para deixar o número de caracteres iguais. Por exemplo, como eu falei, caso eu tivesse 2 letras a mais aqui, logo após o T eu ia repetir o C e depois eu ia repetir o R. E isso é necessário porque a criptografia é feita caractere por caractere. Ou seja, para eu codificar essa letra R aqui, eu utilizo essa letra C. Para eu codificar a letra E, eu utilizo a letra R e assim por diante. E graças a isso é preciso que elas tenham o mesmo número de caracteres. Aqui embaixo eu tenho um site, um link de um site que já faz essa conversão de forma automática. Você apenas digita a mensagem e também digita a palavra-chave. E esse site já mostra como fica essa palavra codificada. Mas como eu falei, como todos os outros, esse aqui é apenas exemplo de um site. Você pode simplesmente ir no Google e pesquisar por cifra de Wegener online, por exemplo, que você vai achar diversos sites que já fazem essa conversão. Aqui eu vou mostrar o passo a passo de como essa conversão é feita. Depois eu faço a mesma conversão nesse site para mostrar para vocês que realmente eu estou fazendo da forma certa. Lembrando que o texto, a mensagem é redes, a palavra-chave é crypt e ele vira STVLTL. E aqui eu tenho o quadro de Wegener mais uma vez, como eu expliquei antes. Cada uma dessas linhas é um alfabeto deslocado uma posição à esquerda em relação à linha anterior dela. E a forma que eu vou fazer para codificar essa mensagem em redes, utilizando essa palavra-chave, vai ser bem simples até quando você entende o conceito. Pode parecer assim um pouco complicado ao início, quando apenas explicando, mas quando você entende o conceito, fica simples de entender. Eu vou pegar letra por letra, no caso eu vou pegar a primeira letra R, por exemplo, e a primeira letra da palavra-chave, que é C. Aí eu vou olhar na coluna R, que é a coluna da primeira letra da mensagem, e vou olhar na linha C, que é a linha da primeira letra da palavra-chave, e ver qual a letra correspondente. No caso, pegando a letra R e a letra C, nós vemos que a primeira letra correspondente à letra T. Então eu vou simplesmente anotar aqui. E vou fazendo isso letra por letra, até conseguir codificar a mensagem inteira. Aí após ter codificado já a letra R, eu passo para a próxima letra. No caso agora eu vou utilizar a letra E da mensagem, utilizando a letra R da palavra-chave. E aqui com a coluna E, que é a coluna da letra da mensagem, com a linha da palavra-chave, nós vemos que é a letra V que ela se refere. Então anota aqui V. E vou fazendo isso assim por diante. Agora com a mensagem na letra D e a letra-chave I, nós temos a letra L. Aí depois, com a letra E e a letra P, nós temos a letra T. E por último, com a letra S e a letra P daqui, nós temos a letra L. E assim eu formo a palavra codificada, codificada utilizando a cifra de Wegener. Agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que faz isso online, naquele site que eu mostrei antes. E eu vou colocar a mesma palavra. Vou colocar a palavra redes. E aqui eu vou colocar a chave cripto. E aqui nós vemos, ficou a mesma palavra. TVLTL. Da mesma forma que está aqui onde eu mostrei.
Essa criptografia, ela é, como eu falei, ela é mais segura do que a cifra de César, porque além dela ser um pouco mais complexa, ela utiliza uma palavra-chave, ou seja, a pessoa precisa saber essa palavra-chave para poder decifrar o código, para decifrar a mensagem. Mas ela também é bem simples e ela é mais para fins de estudo também. E é isso, galera. O mini curso termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sintam à vontade para pesquisar mais, porque esse foi um curso bem básico, é mais uma introdução mesmo, para que vocês consigam entender as próximas aulas, para que vocês consigam fazer as atividades. E eu espero que vocês tenham entendido tudo bem. E até a próxima.